Desde pequeno, nunca tive grande interesse por circos. Para mim eram apenas lugares comuns, cheios de barulho, risos forçados e luzes piscando. Mas aquele circo, em especial, tinha algo diferente. Ele parecia ter aparecido do nada, sem aviso prévio ou qualquer tipo de divulgação. Não houve panfletos espalhados pela cidade, comerciais na TV ou anúncios em rádios. Apenas um velho cartaz, pintado à mão, pendurado em um poste enferrujado no centro da praça. As letras, em um tom vermelho já desbotado, formavam a frase: "O grande espetáculo dos sonhos". Algo naquela escrita me fez hesitar. Talvez fossem as linhas irregulares ou a tinta que parecia ter escorrido, formando manchas como gotas de sangue. Um arrepio percorreu minha espinha, mas decidi ignorá-lo. Meus amigos estavam empolgados, e a última coisa que eu queria era parecer covarde. Ao chegarmos, o cenário parecia o de qualquer outro circo. Luzes coloridas piscavam em fios enfeitados. Uma música animada tocava no fundo, e o aroma doce de pipoca se misturava ao cheiro terroso da serragem espalhada pelo chão. Crianças riam enquanto seguravam balões, e vendedores de algodão doce gritavam para atrair os clientes. Mas, ao observar melhor, percebi que algo não estava certo. Era como se os artistas fossem diferentes. Os palhaços, por exemplo, tinham olhos escuros e fundos, como se fossem portais para algo muito além da compreensão humana. Eles sorriam exageradamente, mas seus lábios pareciam cortados até as orelhas, expondo dentes que reluziam de maneira estranha. Os trapezistas, com seus movimentos fluidos e graciosos, exibiam sorrisos afiados, quase predatórios, como se esperassem algo mais do público além de aplausos. Minha mente lutava para racionalizar tudo. Talvez fosse apenas parte de uma estética macabra, algo intencional para criar um charme sombrio. Afinal, muitos espetáculos buscam essa atmosfera para atrair curiosos. Mesmo assim, a cada momento dentro daquele lugar, minha inquietação aumentava. Os olhos dos artistas pareciam me seguir, como se pudessem ver algo dentro de mim que nem eu mesmo conhecia. Enquanto meus amigos riam e se divertiam, eu sentia um peso no ar, algo invisível, mas esmagador. Por mais que tentasse, não conseguia afastar a sensação de que havia cometido um erro ao entrar naquele circo. Quando o show começou, o desconforto inicial se transformou em puro pavor. As apresentações tinham algo de errado, algo que não se podia explicar. O malabarista foi o primeiro a se apresentar, jogando facas no ar com precisão impressionante. Mas logo percebi que ele não estava as segurando de verdade. As lâminas flutuavam ao seu redor, girando como se tivessem vida própria, enquanto ele apenas gesticulava no ar. Depois, uma mulher emergiu em um tanque de vidro cheio d'água, movendo-se como se não tivesse ossos. Seu corpo dobrava-se em ângulos impossíveis, cada movimento acompanhado por sons que pareciam ossos quebrando. O público aplaudia, mas meu estômago revirava a cada instante. Então, chegou a vez do mágico, e tudo ficou ainda mais perturbador. Ele chamou uma pessoa da plateia para participar de um truque de desaparecimento. A pessoa entrou na caixa, o mágico pronunciou algumas palavras estranhas, e quando abriu a tampa novamente, estava vazia. O público explodiu em aplausos, mas ninguém parecia se importar com o fato de que a pessoa nunca mais reapareceu. Confuso e assustado, tentei encontrar respostas. Aproximei-me de um dos funcionários do circo, um homem alto e magro, com um uniforme de cores desbotadas e um sorriso que parecia colado em seu rosto. Quando perguntei o que estava acontecendo, ele inclinou a cabeça levemente e respondeu com uma voz baixa, mas clara: "Ninguém sai do grande espetáculo sem se tornar parte dele." O que ele quis dizer com isso? Antes que eu pudesse insistir em mais perguntas, ele se virou e desapareceu entre as tendas como se fosse engolido pelo ar.
A frase dele ecoava na minha mente, fazendo o pânico tomar conta. Foi nesse momento que decidi que precisava sair dali, mas percebi que as coisas não seriam tão simples. As saídas estavam trancadas, e o caminho pelo qual havíamos entrado já não existia. Enquanto procurava uma saída, o ambiente ao meu redor parecia mudar. As tendas se esticavam, os corredores surgiam e se fechavam como se o próprio circo estivesse vivo, tentando me manter lá dentro. As risadas, que antes vinham dos espectadores, agora ecoavam pelos cantos, distorcidas e fantasmagóricas, como se algo invisível estivesse me seguindo. Cada vez que virava uma esquina, via figuras sombrias se movendo no limite da minha visão, mas quando me aproximava, não havia ninguém ali. Era como um labirinto sem fim, onde o tempo parecia não existir e o ar ficava cada vez mais pesado. Minhas pernas tremiam, meu coração disparava, e uma única certeza tomava conta de mim. Aquele lugar não era um circo comum, e se eu não saísse logo, talvez nunca mais saísse. Depois de correr desesperadamente por entre as tendas, que pareciam se esticar sem fim, encontrei uma abertura. Era pequena, escondida entre os tecidos rasgados, como se não estivesse destinada a ser vista. Sem pensar duas vezes, me espremei por ela e finalmente saí. Mas o que vi do lado de fora me deixou ainda mais aterrorizado. O circo já não estava mais na cidade. Em vez disso, estava no meio de um campo vasto e desolado, envolto por uma névoa densa que parecia viva, serpenteando ao meu redor. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som abafado do meu próprio coração. Quando olhei para trás, percebi que não estava sozinho. Todos os artistas estavam lá, alinhados na entrada da tenda, seus olhos fixos em mim. O mágico, com um sorriso cruel, deu um passo à frente e disse com uma voz fria: "Você não deveria ter tentado fugir. Antes que eu pudesse reagir ou correr, senti algo me agarrar. Não eram mãos visíveis, mas uma força irresistível que me puxava de volta para dentro. Lutei com todas as minhas forças, chutando e tentando segurar no chão, mas era inútil. Fui arrastado para a escuridão da tenda, enquanto risadas distorcidas e ecoantes tomavam conta do ambiente. O som mais nítido era o de um palhaço, cujo riso parecia perfurar minha mente, repetindo-se como uma melodia infernal. Minha visão começou a se desfazer, engolida por sombras, até que tudo ficou escuro. A última coisa que senti foi o toque gelado daquelas forças invisíveis me prendendo. E então, tudo desapareceu. Hoje, estou aqui, contando essa história, mas não porque consegui escapar. Se você está ouvindo, é porque, de alguma forma, sua atenção foi atraída por mim, ou por eles. Ainda estou preso no grande espetáculo dos sonhos, condenado a repetir essa história para quem estiver disposto a ouvir. Cada vez que termino, eles me obrigam a começar de novo. É como se minha voz fosse um aviso e uma armadilha ao mesmo tempo. Então, por favor, ouça com atenção. Se algum dia você encontrar esse circo, não entre, não se aproxime, não olhe para os cartazes e, acima de tudo, não tente descobrir mais sobre ele. Porque agora que ouviu minha voz, você já está na mira deles. Não olhe para trás. Eles estão te observando. Eu sempre tive uma fascinação por circo. Desde criança, era impossível não me encantar com as luzes vibrantes, os risos contagiantes dos palhaços e a habilidade impressionante dos malabaristas. Para mim, o circo sempre foi um mundo de magia, onde tudo parecia possível. Mas tudo isso mudou há 3 meses. Uma experiência inesperada transformou completamente a forma como vejo esses lugares. Tudo começou quando um pequeno circo chegou à cidade. Ele apareceu sem alarde, quase como se tivesse surgido do nada. A divulgação era mínima,
mas um amigo mencionou como os ingressos eram baratos e o espetáculo prometia ser memorável. Movido pela curiosidade, resolvi comprar um ingresso, sem imaginar que estava prestes a mergulhar em algo muito além da diversão. Naquela noite, decidi ir sozinho ao circo. Meus amigos, que inicialmente planejavam ir comigo, desistiram de última hora. Chegando lá, notei que o local exalava algo estranho, quase opressivo. Não era apenas o silêncio incomum que pairava ao redor. Era como se o próprio ar estivesse mais pesado. O circo parecia diferente de tudo que eu já havia visto antes, e aquela sensação me deixou inquieto. Mesmo assim, entrei na lona principal, acreditando que tudo se dissiparia com o início do espetáculo. No entanto, o que encontrei lá dentro foi ainda mais perturbador. As luzes eram baixas, quase sufocantes, e a maioria dos assentos estava vazia, ocupada apenas por um punhado de pessoas. Mas havia algo nelas que não parecia certo. Elas estavam imóveis, não falavam entre si e olhavam para o palco com um olhar vazio, quase desconcertante. Enquanto eu me acomodava, não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. Não era apenas a aparência abandonada do lugar ou o comportamento das pessoas ao meu redor. Era como se houvesse uma energia sombria envolvendo tudo. Os detalhes pequenos começaram a chamar minha atenção. As cortinas desfiadas, o cheiro de madeira queimada e o som baixo, quase inaudível, de alguma música antiga que tocava ao fundo. Cada segundo ali parecia uma eternidade, e minha curiosidade inicial foi dando lugar a uma inquietação crescente. Mal sabia eu que aquele espetáculo misterioso estava prestes a se tornar o pior pesadelo da minha vida, algo que eu jamais esqueceria. O espetáculo começou com a entrada de um homem magro, vestido como apresentador, cuja presença era tão inquietante quanto o próprio ambiente. Sua voz, rouca e quase sussurrada, parecia não apenas preencher a tenda, mas ressoar diretamente em minha mente. Ele não gritou ou se esforçou para chamar a atenção, mas cada palavra sua parecia carregar um peso estranho. Com um gesto teatral, ele anunciou o primeiro número: um palhaço. No entanto, este não era o tipo de palhaço que arrancava risos ou fazia brincadeiras infantis. Ele estava parado no centro do palco, encarando a plateia com um sorriso fixo e desconcertante. O mais perturbador, porém, eram seus olhos. Diferente do rosto congelado em uma expressão alegre, seus olhos estavam cheios de vida, como se analisassem meticulosamente cada pessoa presente. Era um olhar que parecia atravessar minha alma. Quando o palhaço finalmente começou a se mover, o som de seus sapatos ecoou pela tenda, cada passo amplificado de uma forma que parecia impossível. Ele caminhava devagar, mas sua presença era esmagadora. Então ele apontou diretamente para mim. No início pensei que fosse parte do espetáculo, uma interação cômica para entreter a plateia. Mas o tempo parecia desacelerar conforme ele avançava na minha direção, com passos que soavam cada vez mais altos e perturbadores. Olhei ao redor, esperando reações, mas a plateia continuava imóvel, como se estivesse congelada no tempo. Quando ele parou bem diante de mim, o cheiro que exalava era insuportável, uma mistura de carne podre e algo ainda mais desagradável, como ferrugem e sangue. Ele se abaixou lentamente até ficar na altura dos meus olhos e murmurou algo. Sua voz era baixa e incompreensível, mas a sensação que deixou foi de puro pavor. Antes que eu pudesse reagir ou entender o que estava acontecendo, as luzes se apagaram subitamente. Uma escuridão absoluta tomou conta da tenda, e por alguns segundos não havia som, movimento ou qualquer sinal de vida. Meu coração batia tão rápido que parecia ecoar dentro do meu próprio peito. O silêncio era aterrador, como se o mundo tivesse parado naquele instante. Quando as luzes finalmente voltaram, senti um calafrio percorrer minha espinha.
O palhaço havia desaparecido. Metade da plateia, incluindo as figuras estranhas que estavam imóveis anteriormente, também tinha sumido sem deixar vestígios. Eu fiquei ali, sozinho, paralisado pelo medo, tentando processar o que acabara de acontecer, enquanto o ar ao meu redor parecia cada vez mais pesado e sufocante. Quando tentei fugir, algo parecia errado. Corri em direção à saída, mas era como se a lona do circo tivesse crescido de forma descomunal. Os caminhos que antes estavam claros desapareceram, substituídos por corredores intermináveis que se torciam e dobravam. O desespero crescia dentro de mim a cada passo. Não importava para onde eu corria, não havia escapatória. Quando finalmente parei, sem fôlego, ouvi uma risada baixa que parecia vir de todas as direções. Olhei para o palco e lá estava o apresentador, com aquele sorriso torto que não parecia humano. Ele apontou para mim e, com sua voz rouca e hipnotizante, anunciou com entusiasmo sombrio: "E agora, senhoras e senhores, o próximo número, o nosso convidado especial." Meu sangue gelou. As luzes apagaram novamente e o som de risadas distorcidas e tambores começou a preencher o ar. Eu gritei, mas nenhum som saiu. No meio da escuridão, senti algo agarrar meus braços com força. Não eram mãos humanas. Eram frias, ásperas, como madeira ou metal. Lutei, mas minha força parecia desaparecer a cada segundo. As risadas ficaram mais altas, misturadas ao rufar crescente de um tambor. Aquilo parecia enlouquecedor, como se meu próprio coração estivesse batendo no ritmo daquela música macabra. Minha visão começou a escurecer, e antes que eu apagasse por completo, senti o chão tremer sob mim. Foi como se algo estivesse me arrastando para um lugar que não pertencia a este mundo. O tambor, agora ensurdecedor, foi a última coisa que ouvi antes de perder a consciência. Quando acordei, estava ao relento, deitado no chão frio e úmido de um lugar que parecia completamente vazio. Olhei ao redor, e o circo havia desaparecido. Não havia sinal da lona, das cadeiras, ou de qualquer coisa que indicasse que aquele lugar existiu. Meus amigos preocupados disseram que eu estive desaparecido por 3 dias. Não consigo lembrar de nada além daquele momento terrível. Mas desde então, sinto uma presença constante, como se alguém, ou algo, estivesse sempre me observando. Às vezes, ao passar por terrenos baldios ou parques abandonados, ouço aquele som distante do tambor rufando. E o pior de tudo é o que vejo no espelho. Sempre que olho fixamente por tempo demais, tenho a impressão de que há um palhaço parado atrás de mim, observando, com aquele sorriso horrível